eu sou formado aqui no Instituto de Arte e Comunicação Social, aqui no velho Casarão Rosa. Isso foi em 93 que eu comecei a estudar comunicação social, habilitação, jornalismo. Me formei em 96, 97, mais ou menos nesse período. Comecei a trabalhar já ainda na universidade. Comecei a estagiar em rádio. Minha primeira experiência de estágio foi em rádio, na Rádio Tupi. Trabalhei um ano lá. No finalzinho desse contrato de estágio, ainda na universidade, consegui um contrato com eles, né, na Rádio Tupi. Depois da Rádio Tupi, já formado, aí eu comecei a minha atuação como jornalista, como repórter de jornal impresso. Foram mais ou menos 10 anos trabalhando como repórter de jornal impresso. Eu comecei no jornal O Globo, depois eu fui para o jornal Extra, depois eu me mudei, fui para o Espírito Santo, foi no jornal A Gazeta. A temática das políticas de comunicação sempre me interessou como objeto de pesquisa, né? Isso, de certa forma, para quem acompanha o debate sobre democratização da comunicação, a discussão sobre as políticas de comunicação em diferentes governos, sempre foi algo sempre é um debate muito importante para que a gente possa pensar sobre as consequências de uma concentração da propriedade dos meios de comunicação e como isso afeta o próprio processo democrático de qualquer país. E no Brasil não é diferente. Essa concentração da propriedade dos meios de comunicação, aliada a um mecanismo chamado de propriedade cruzada, limita, né, a possibilidade de uma comunicação mais plural, mais participativa, mais cidadã, e de certa forma isso tem impacto também na vida democrática do país. Procurei delimitar, fazer um recorte temporal, que a gente chama, né? Então, analisar os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro no tocante às políticas de comunicação. Então, foi uma pesquisa no período do 1º de janeiro de 2019 até o dia 10 de abril de 2019, completando esse período de 100 dias que, inclusive, os meios de comunicação trabalham muito esse ciclo temporal, né, para ver as ações do governo, o que está funcionando, o que não está funcionando. A pesquisa, vamos dizer, das fontes primárias, foi a consulta ao Diário Oficial da União nesse período, né? Então, consultas diárias ao Diário Oficial da União, sobretudo em relação à atuação da Secretaria de Governo da Presidência da República, a qual está subordinada à SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, e também fiz uma pesquisa no Diário Oficial da União em relação aos atos, portarias, decretos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, chamado MCTIC, porque é nesse ministério cuja estrutura contempla a Secretaria de Radiodifusão. Então, para se verificar uma continuidade, uma política de criminalização das rádios comunitárias, isso se comprovou na pesquisa, eu precisava necessariamente fazer essa pesquisa junto ao MCTIC, né, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação. E complementei a análise com fontes secundárias, então relatórios, né, artigos de opinião, reportagens no período também, acredito que enriqueceram a análise. Então, a Constituição de 88 foi a primeira Constituição a incluir um capítulo sobre a comunicação social. Foi a primeira Constituição. Até então, nenhuma Constituição da República Federativa do Brasil havia mencionado um capítulo da comunicação social, o que foi uma conquista muito grande do ponto de vista de se pensar um processo de democratização da comunicação. São 5 artigos da comunicação social. Dentre esses artigos, quer dizer, ela impede a formação de monopólios ou oligopólios na comunicação. Infelizmente, embora isso esteja na lei, é algo que não se efetiva na prática. No final das contas, o que a gente tem são poucas empresas, grupos grandes, familiares, controlando 70%, por exemplo, em relação à radiodifusão pública, né? Controlando 70% da audiência, em emissoras de TV aberta, por exemplo. Embora a gente não possa falar em monopólio, mas o oligopólio da comunicação ele está configurado. Um outro artigo da Constituição fala também sobre a importância da complementaridade dos sistemas, né, o sistema público, privado e estatal, uma complementaridade entre esses 3 sistemas. E no final, o que a gente percebe é que o peso muito maior, até em termos de financiamento estatal, vai para a mídia comercial, em detrimento de uma comunicação pública, por exemplo. E aí, por exemplo, fazendo a relação com a pesquisa,
o que se percebe o papel da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, que foi originalmente pensada como uma empresa pública de comunicação, mas desde o governo Temer ela começou a ser, de certa forma, estruturada no sentido de se tornar uma emissora muito mais governamental, portanto estatal, do que uma emissora pública. E isso desrespeita esse capítulo da comunicação social na Constituição. No governo Bolsonaro, esse aparelhamento estatal, governamental, numa emissora que deveria ser pública, se aprofundou, se radicalizou, inclusive com a fusão da TV Brasil com a NBR. A NBR era uma emissora estatal. E nessa junção, união entre a TV Brasil e a NBR, vamos dizer, a comunicação pública ela saiu muito prejudicada. Hoje, você tem uma TV muito mais voltada a atos, a cerimônias, a solenidades oficiais do governo, do que tentar ter uma representatividade no conteúdo, né, da sociedade brasileira, com toda a sua diversidade, né, com todas as lutas e as bandeiras, por exemplo, das minorias, né. Então, esse é um aspecto, por exemplo, do não cumprimento da Constituição. Há outras situações também que configuram uma não regulamentação dessa Constituição. O sistema de radiodifusão pública são concessões públicas. A emissora não pertence a um grupo empresarial. O canal não pertence a um grupo empresarial. É uma concessão do Estado. Portanto, a Constituição também prevê uma série de diretrizes e princípios aos quais esses grupos deveriam, de certa forma, dar uma resposta. Esses grupos poderem estar afinados com o que prevê a Constituição de 88. E o grande problema para esse descumprimento é quando você tem concessionários sendo, de certa forma, avaliados pelo próprio poder concedente. Então, quando você tem deputados e senadores, proprietários diretos ou indiretos dessas emissoras, quem vai decidir sobre uma suspensão ou um cancelamento da outorga de concessão são os próprios deputados e senadores. Então você tem, no mínimo, aí um conflito de interesses, né? Uma questão ética que está atravessada. E isso não acontece com outras concessões públicas. Então, por exemplo, quando você tem uma rodovia, que é objeto de concessão também, para iniciativa privada, né? Uma ferrovia, um aeroporto, que são todos quando não são privatizados, são entregues no sistema de concessão para empresas privadas. Se houver algum descumprimento do que está previsto em contrato, elas são canceladas automaticamente, essas concessões. No caso da comunicação, não. Exatamente por ter que passar por senadores e deputados, que são exatamente os concessionários também. Então, naturalmente, isso é um grande problema também do ponto de vista da falta de uma pluralidade, né, de uma falta de uma diversidade nesses meios de comunicação no Brasil.